Bom, gente, agora aqui no programa Maria Sônia, nós vamos falar de beleza junto com qualidade de vida e saúde. Está chegando agora o verão, estamos em plena primavera e os homens e mulheres já começam a se preocupar mais com sua saúde, com a beleza, com os cuidados estéticos. E eu não poderia estar em presença, com a melhor presença aqui, que é o Dr. Denis Valente, que vai explicar tudo pra gente agora, como ficar mais bonito, mais bonita também, porque hoje tanto homens quanto as mulheres querem estar bonitos. Então nós vamos falar hoje de silicone, próteses mamárias. Tudo bem, Dr. Denis? Tudo ótimo, Monique. É um prazer te receber aqui na clínica. Minha saudação a todos os teus telespectadores do programa Maria Sônia. É um programa que realmente é um sucesso impressionante em Porto Alegre, onde a gente vai, as pessoas costumam dizer, pô, te vi no programa da Maria Sônia. Coisa boa! Exatamente. Bom, vamos começar então conversando um pouquinho sobre silicone e vamos começar com a história do silicone, né? Quando essa cirurgia começou, em 1962, a prótese que se utilizava era uma prótese muito semelhante a essa, né? Que é uma prótese que a gente chama de superfície lisa, né? Muitos cirurgiões ainda usam esse tipo de prótese, mas, digamos assim, já tem estudos mostrando que a gente tem substâncias melhores para colocar e formatos de próteses melhores. O que acontecia? Quando a gente colocava esse silicone com essa superfície lisa, o organismo criava uma reação ao redor desse implante, que a gente chama de cápsula, e por se tratar de um corpo estranho esférico, ele tentava condensar essa prótese em um lugar só, fazia esse tipo de movimento que eu estou fazendo com a minha mão. Com isso, o que acontece? A prótese ficava dura, né? E ficava dolorosa, a palpação, ficava visível. Isso é o fenômeno que nós chamamos de contratura capsular. Por isso aquele termo que eu usava, meu silicone foi encapsulado, na verdade, então era por esse revestimento que se formava em volta. Exatamente. É um revestimento próprio do organismo, é uma coisa inerente à não é um colocação. corpo estranho, é do organismo. É do organismo. A cápsula é do organismo, Sim. né? Ela envolve todo o corpo estranho que é colocado, independente de, por exemplo, se fazer uma cesariana e fica algum fio cirúrgico ali dentro, que é normal que se usam fios cirúrgicos inabsorvíveis para fechar músculo, para fechar essas estruturas, funciona como um corpo estranho. A mesma coisa ocorre com uma prótese de silicone. Qual a diferença? É que é um corpo estranho que vai dar forma, que vai dar volume. E esse volume é mantido com o passar do tempo, com uma variação muito pequena desse volume. Mas lógico que essa contratura que ocorre ao redor do implante faz com que o resultado estético vá sendo perdido ao longo do tempo, e isso faz com que se exija uma nova intervenção para se remover essa prótese, para se remover essa cápsula, enfim, coisas nesse sentido. Mas voltando à história, vou te mostrar aqui para tu segurar essa prótese um pouco mais Essa aqui, antiga. então, Dr. Denis, tinha uma durabilidade, digamos, menor que as atuais, que as mais modernas de hoje. Isso, uma durabilidade que variava de 5 a 8 anos em média, tendo Então era casos... bastante. Exato, para a época, né, 62, foi o início, né, das próteses de silicone. Enfim, na década de 80 se fez uma melhoria nessas próteses. O que foi feito? Se pegou uma prótese igual a essa que recém tu havia segurado. Essa texturizada, né? Texturizada. E se fez o que a gente chama de um banho de sais de cromo, de mercúrio, e com esse banho de sais se consegue ter essa textura. Isso faz com que o organismo seja enganado. Faz com que o organismo pense que tem uma porção de prótese de um lado, outra porção de prótese para o outro, e com isso demore mais tempo, leve, digamos assim, um tempo muito mais longo para ele criar essa retração ao redor do implante. Então essa prótese aí tinha uma durabilidade a partir de 10 anos, entre 10 a 15 anos se demonstrou, e né? ficava num lugarzinho melhor, assim, não mudava tanto quanto a lisa. Exatamente, por isso que se preconizou e se usou muito esse tipo de prótese texturizada, né? Essa aqui é de 180, né? Uma prótese bem pequenininha para ficar bem de acordo com o que era usado na época, né? Que na década de 80, volumes acima de 180 eram raríssimos, né? É muito comum hoje em dia nós explantarmos, nós retirarmos próteses de 120, 90 ml que foram colocadas na década de 80. Coisa que modernamente a gente não faz, né? Colocar uma prótese de 80 é raridade hoje em dia, né? Mas e agora? Porque muitas coisas vão de moda, né? Então, tem a moda do seio mais avantajado, o seio grande, coloca 300. Bom, tem uma ali que depois a gente vai mostrar que é de 700 ml e que quando vê passa 3, 4 anos e volta a moda do seio pequenininho. Tem como retirar essa prótese e colocar uma menorzinha ou a pessoa até ficar com o seio como era anteriormente?
isso realmente para nós é um fator preponderante na hora de nós definirmos o tamanho. Lógico que sempre o que prevalece é o desejo da pessoa que está sendo submetida ao procedimento. A função do médico é aconselhar, né? O médico não pode decidir pela pessoa. A pessoa tem autonomia de decidir o volume do seu silicone. Isso está previsto dentro do Código de Ética Médica, que diz que o paciente tem autonomia sobre o seu tratamento. E cabe a nós respeitarmos a autonomia do paciente em definir o que ele quer dentro do seu corpo. Lógico que, digamos assim, seguindo alguns preceitos básicos. Exatamente, o bom senso está acima de tudo. Então, o que acontece? Quando a gente coloca um silicone que acaba ficando grande demais e depois a pessoa quer diminuir, na maioria das vezes tem que se adicionar cicatrizes. Por quê? Porque essa pele dilatou para conseguir ficar com aquele volume de silicone que foi colocado. Para se tratar essa dilatação da pele, essa expansão da pele, que seria o termo mais adequado, tem que se retirar um pouco de pele com as cicatrizes consequentes a essa retirada de pele. Isso é uma coisa que nós sempre alertamos as pacientes quando vão ser submetidas a esse procedimento. E principalmente hoje em dia a gente tem feito muitas cirurgias em pacientes de 16, 18 anos, desde que respeitadas as normas no que diz respeito ao amadurecimento do corpo. A gente tem que esperar pelo menos 2 anos depois da estabilização da menstruação, porque a gente sabe que 2 anos depois da estabilização da menstruação a gente já tem um aumento de pelo menos 90% do volume da mama, então já é permitido que nós façamos esse tipo de intervenção. A gente sempre diz para esse grupo de pacientes, ou as pacientes de 30, 40, 50 anos, que essa vai ser talvez a primeira cirurgia de aumento mamário, mas não vai ser a última, porque a prótese não tem uma durabilidade tão longa que me permita colocar numa paciente de 18 anos e dizer que se ela chegar dentro da expectativa de vida, que é ao redor de 75 anos aqui no Rio Grande do Sul, ou seja, mais ou menos 50 anos, né, depois que ela colocou a prótese, sem mexer na mama, seria uma tremenda irresponsabilidade do médico. E como tem gente que fala isso, né? Aí é tu que está dizendo, eu, graças a Deus, isso eu não posso tenho falar, visto. isso eu posso falar. Como tem pessoas que falam que que dura para sempre, mas que bom que a gente tem aqui uma pessoa séria que nos diz a verdade, que realmente não é infinito, né, a durabilidade. Isso é muito importante, porque aí a gente vai chegar no terceiro tipo de prótese que eu queria te apresentar, que é a prótese texturizada, só que com uma alteração na texturização dela. Essa aqui, ela é diferente, então. Ela é um pouco diferente da outra textura. Ela tem uma superfície que pode ser de 2 até 8 vezes maior do que a da antiga texturização. De texturização, ela é mais texturizada. Exatamente, são algumas alterações que são feitas na microestrutura da prótese, e isso foi feito mais modernamente, e até a prótese que fez isso acabou tendo um erro estratégico na minha maneira de entender, de levar para a mídia isso, na mídia americana, que começou a lançar na mídia dizendo que essa era a prótese que não precisava ser trocada nunca. Qual foi o raciocínio que essa empresa usou? Bom, se eu tenho uma prótese que tem uma superfície, digamos assim, de 10, e ela dura de 10 a 15 anos, eu estou fazendo uma prótese com uma superfície de 80, ou seja, 8 vezes maior a superfície, teoricamente a prótese, por uma analogia lógica, duraria 80 anos. Só que no corpo humano isso não funciona. A gente não tem essa capacidade aritmética dentro do nosso organismo. Cada organismo responde de uma forma. Então, logo a empresa se deu conta disso, retirou essas peças publicitárias do mercado, mas infelizmente alguns médicos ficaram com isso na mente. Isso que eu falei anteriormente. Algumas pessoas ficaram com isso na mente e dizem isso. Eu sempre digo o seguinte para as minhas pacientes. É muito comum as pacientes chegarem aqui e me perguntarem: doutor, o senhor usa aquela prótese que não precisa trocar nunca? Eu sempre digo, não existe uma prótese que não precisa. Não é que tu não usa, não existe, né? Exato. O que a gente usa? A gente utiliza a prótese que é considerada a melhor prótese pelos parâmetros do mercado norte-americano. Só existem 2 próteses de silicone gel que são liberadas pela agência reguladora dos Estados Unidos, que se chama FDA, que é a prótese da Allergan, a prótese da Mentor. São as únicas próteses que têm essa aprovação do FDA. Dentro do Brasil, eu não vou conseguir te dizer com certeza quantas próteses tem essa, digamos assim, aprovação dos órgãos de vigilância nacional, mas eu acredito que seja um número entre 10 e 25. Né?
de modelos, de tipos diferentes de marcas que nós temos aqui no Brasil. E tem para todos os gostos, para todos os bolsos, desde próteses fabricadas na China até próteses fabricadas nos Estados Unidos. Então, tem bastante coisa aí dentro do mercado. Cada cirurgião opta por um tipo diferente de prótese, usa os seus critérios para definir essa prótese adequada, essa prótese é inadequada. Enfim, com isso conseguem fazer o seu trabalho de uma maneira harmônica e de uma maneira que sempre leve o bem da sociedade. Bom, Denis, agora eu gostaria que tu explicasse para a gente como funcionam as formas, quais são as formas que a gente pode encontrar numa prótese de silicone. Perfeito. O que acontece, Monique? A gente tem basicamente dois tipos de forma de próteses de silicone, né? Tu está segurando uma prótese redonda, né, onde a projeção dessa prótese é igual em toda, digamos assim, a dimensão dela. Então é uma prótese que a gente utiliza bastante para dar colo, né, para deixar a mama com aquele aspecto mais voluptuoso, mais exuberante, que a mulher pode botar um decote e realmente mostrar vai aparecer. Exatamente, né, que tem volume ali, que tem gente em casa. Ou então a gente pode utilizar, e é uma prótese que eu utilizo muito pouco, essa aqui que é a prótese de formato anatômico ou formato em gota. Ela é colocada dessa forma, né, fica essa parte menos projetada em cima, ou seja, ela dá uma mama de aspecto mais natural, sem essa projeção tão grande no colo. Isso aqui a gente utiliza mais em pessoas com mais idade, mulheres que têm aquele sonho de botar o silicone, seja por uma questão realmente de sonho, porque pensam que gostariam de uma coisa assim, ou porque daqui a pouco querem deixar a sua mama com um pouco menos de flacidez, e aí usam o aumento de volume para diminuir um pouco a flacidez da mama, mas não querem que ninguém note que elas têm silicone, querem botar as roupas com o mesmo caimento que utilizavam antes da cirurgia, e não querem que de forma alguma alguém pense que elas têm silicone. Então esse tipo de prótese é legal para esse tipo de situação, porque ela não dá projeção em cima, ela não dá decote. Lógico que eu propor isso para uma menina de 20, 25 anos, que quer ter aquele decotão, é uma coisa que não dá certo. Não vai aceitar. Né? Mas, enfim, em senhoras a gente utiliza esse tipo de prótese um pouco mais... Sim, mas mesmo colocando uma prótese dessa, mais arredondada, né? E se eu não quiser ficar com aquela... Como é que chamam? Aquela parte mais volumosa aqui em cima, um pouquinho mais natural embaixo. Aí varia de tamanho? Vai ser essa mesma forma? Como Exatamente. O que acontece? A gente vai depender muito do tamanho que a pessoa quer colocar. Quanto maior a chance, digamos assim, da prótese parecer mais artificial, de ficar essa transição. Mais aqui em cima, né, que fica... Exatamente. A prótese ela tem que ser compatível com o tórax da pessoa, tem que ser harmônico. Lógico que chegam pessoas aqui quase que diariamente dizendo que querem mamas artificiais, né? Até porque o ideal da beleza, o modelo da beleza no que diz respeito a seios mudou muito nos últimos tempos aqui no Brasil. Tanto que se tu vê assim meninas de 13, 14 anos que estão na escola, a gente vê elas utilizando blusas que puxam o seio por o meio para justamente dar aquele colo que não tem como ter naturalmente, que é a mama maior em cima do que embaixo. Sim. Lógico que a gente toma bastante cuidado com isso, né, para a gente não ter esse tipo de situação, mas enfim, muitas pessoas vêm com esse pedido e, como a gente falou anteriormente, né, a pessoa tem autonomia do seu tratamento, a gente tem que fazer aquilo que a pessoa quer, lógico que guardadas as devidas proporções e utilizando do bom senso. Bom senso, com certeza, mas sempre bom ouvir a opinião do médico, ainda mais com o médico que nós vamos fazer a cirurgia, que é muito importante. Denis, eu gostaria de agradecer muito a tua presença no nosso programa, ter nos recebido aqui na clínica. Espero que o pessoal de casa tenha gostado da nossa entrevista. Lembrando que vai estar aí para vocês o site. Eu gostaria que tu falasse o teu site novamente. É denisvalente.com.br. Então tá, daí é só acessar também. Lá deve ter várias explicações de outros procedimentos também? Exatamente. A nossa ideia sempre no site é não substituir a consulta médica, mas dar informações preliminares para que a pessoa possa se inteirar sobre os procedimentos, sobre os riscos da cirurgia plástica, que o pessoal só tem falado em coisas boas, mas cirurgia plástica também tem problemas. E a consulta é indispensável, né? Certamente. É muito importante esse olho no olho, a gente dizer quais são os riscos, quais são os problemas. E uma outra hora, certamente, aqui no programa Maria Sônia, vamos estar falando só dos problemas de cirurgia plástica. E esse aqui é sincero pra caramba. Como eu digo que isso eu acho que é a maior vantagem, principalmente num cirurgião plástico. Muito obrigado novamente.